Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre montagem de cronograma e currículo para estudos do próximo ano letivo. Primeiramente, é preciso saber o que nós queremos daquele ano, o que nós vamos estudar aquele ano. Em primeira instância, não necessita ser nada muito detalhado, mas sim impormos metas mesmo. Então, para cada criança, dependendo da faixa etária, do que a criança já sabe, nós conseguimos adequar os estudos durante o ano. Por exemplo, o meu filho Joaquim, que tem 4 anos e vai para 5 anos o ano que vem, eu vou estipular algumas metas como avançar na alfabetização. Este ano, por exemplo, o objetivo foi conhecer as letras, vogais e consoantes, ler alguns encontros vocálicos e sílabas simples, ele conseguiu fazer um pouco de caligrafia. E na matemática, conhecer os números, contar nos dedos, contar objetos, contar de 2 em 2, E também na alfabetização a questão da consciência fonológica. Colocamos também como meta de estudo começar a estudar um instrumento musical e fazer atividades físicas. Bom, essa foi a meta para o ano de 2020. Para o ano de 2021, na alfabetização, eu tenho como meta que ele consiga ler sílabas mais complexas, ler pequenos textos e avançar na caligrafia. Em matemática, fazer algumas operações simples e conhecer um pouco mais a fundo os números. Definidas essas metas, a gente define os materiais, Com que materiais vamos trabalhar? E esses materiais não precisam ser fixos para o ano inteiro. É bem possível que à medida que o tempo vá passando, você vá abandonando alguns materiais e adquirindo novos. Porque cada criança, o bom da educação domiciliar é esse ensino personalizado. Então, cada criança tem seu ritmo, se adapta melhor a um material, a gente se adapta melhor também a um material ou outro. Então, a gente consegue ir mesclando, alguns materiais ou produzindo os próprios materiais, que isso é muito válido e às vezes é muito mais proveitoso, Então, montando essas metas, adquirindo os materiais, nós vamos partir para a montagem efetiva do cronograma. Eu sugiro sempre que a gente primeiro monte uma rotina, estabelecendo os horários de estudo, e aí o meu conselho é que se estude sempre de manhã. Por quê? Quando nós acordamos, nosso corpo, nossa mente, nosso cérebro ainda não entrou em contato com nenhum outro tipo de situação ou alguma coisa que nos cause estresse, estamos descansados, nossa mente está limpa, Tomamos o nosso café, estamos tranquilos para estudar, com a mente fresca. Então, não temos pensamentos, de alguma coisa que aconteceu já no começo do dia e para resolver depois. Então, fazer esses estudos sempre pela manhã. Geralmente as crianças estão mais dispostas também, não estão cansadas, suas energias vão inteiras para o estudo. Então, definindo esse horário, definindo a rotina, nós conseguimos adequar quanto tempo temos para estudar. E eu gosto de colocar metas de estudo por semana. E também por quê na semana. Caso aconteça alguma coisa com criança, é muito fácil termos imprevistos, A gente não se frustra. Quando a gente faz um cronograma mensal, ou trimestral, bimestral, enfim, é bastante fácil de quebrarmos esse cronograma, por conta dos desafios que vão aparecendo no dia a dia. Às vezes, no mesmo dia, é difícil já manter uma rotina em cronograma, imagine uma semana, imagine um mês, um bimestre, um trimestre. Então, é sempre bom montar esse cronograma semanalmente. O que isso tem de vantagem, além de tudo? Claro que é um pouco mais cansativo, porque toda semana a gente trabalha montando esse cronograma, mas nos é permitido olhar com mais atenção para o que está sendo estudado. Esta semana eu fiz dessa forma e não deu certo, ou deu certo. Então eu vou reforçar, vou refazer, vou trocar. Então a gente acompanha mais de perto. O ideal é que a gente faça essa análise diariamente, mas é claro que o tempo não nos deixa, fazer isso todos os dias. Às vezes a gente pode até fazer e anotar o que deu certo, o que não deu certo no nosso estudo, mas o ideal é que o cronograma seja feito para uma semana. Assim a gente não se frustra, não tem aquele pensamento que vem com a frustração, que é de desistir, fica com tudo organizado. Como eu faço então? Eu coloco a meta que eu tenho para estudar, O meu filho mais velho, que tem 9 anos, por exemplo, ele vai estudar frações e matemática.
Então, eu coloco alguns exercícios em determinados minutos para que ele resolva. Em português, a gente determina alguns textos para que a gente vai estudar, né, fazer análise morfológica dos textos. E dentro dos textos eu também já, por exemplo, nós estudamos português através dos Lusíadas, então dentro daquele texto eu já separo o que vai ser estudado de conhecimento histórico e geográfico. Muitas vezes também a gente coloca um pouco de conhecimento científico ali dentro, né? E depois disso a gente parte para a questão das extracurriculares, né? Que no ensino normal se fala extracurricular, mas para nós, a educação clássica é uma parte fundamental da educação, que é o estudo da música e também alguma atividade física. Então, eu vou colocar ali no meu cronograma, simplesmente quando tem atividade física, quais são os dias que eles vão praticar essas atividades. E no estudo da música, como ele é um estudo mais minucioso, o que vai ser estudado todos os dias, né? Qual parte dos exercícios nós vamos fazer, enfim. Então, nós separamos aí, eu coloco isso tudo num planner e cada dia que eu cumpro uma meta com as crianças, a gente vai colocando ok do lado e eles acompanham. Então, a sensação de ter os objetivos cumpridos para eles é muito legal. Com o meu filho menor, né, o Joaquim, de 4 anos, a gente trabalha inclusive com a questão de colar um adesivinho ali do lado, né, de cada item que a gente já fez. Isso deixa ele muito estimulado, porque quer escolher os adesivos não é uma questão de recompensa, mas sim uma questão de, olha, fiz uma tarefa, cumpri, vou colocar um adesivo aqui, né? Então é muito legal quando as crianças participam da montagem da checagem, na verdade, do cronograma, né, de estudos. Bom, com relação ao cronograma é isso. Se vocês quiserem mais exemplos, né, práticos, me mandem uma mensagem aqui nos comentários. Eu posso compartilhar com vocês alguns cronogramas que nós já fizemos e já cumprimos, assim como dicas de materiais que nós usamos aqui e deram certo, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.